Esta quinta-feira, 25 de agosto, direto do Porto de Estrela, Estrelas do Conhecimento. Palestrou agora há pouco, tem várias palestras acontecendo, além das amostras, os brinquedos que estão disponíveis aqui no Estrelas do Conhecimento. Tem algumas palestras, alguns eventos que são programados e que as pessoas passam as informações aí para a garotada, para a criançada. E nós estamos aqui com o professor da Fevale, ele é ilustrador e diretor da empresa 40 Giants Entertainment. É a empresa 40 Gigantes de Entretenimento, que é de Porto Alegre. Ele mora em Novo Hamburgo, mas a empresa, ele diz que não tem uma sede específica. É uma empresa que está aí pelo mundo. E ele criou, diretor de um jogo, de um game chamado Heavy Night Tactics, que, vamos dizer, significaria as táticas do devaneio de cavaleiros, alguma coisa nessa linha. O Ed Miller, que está aqui, e que vai falar um pouco mais sobre o desenvolvimento desse jogo, sobre a sua empresa. Você já me falava que faz rótulo até de cerveja, né? Desenvolve outros tipos de serviços, mas está aqui para falar sobre games. E você estava falando nos bastidores que alguns tempos atrás não tinha mercado, não tinha espaço para quem trabalha com aquilo que você faz hoje. E hoje, talvez é um dos mercados que mais tem prospecção e que mais dá visibilidade e que dá lucro também. Fala um pouco pra gente daquilo que tu falou pra garotada agora há pouco, fala um pouco do teu trabalho. Ed Miller, bem-vindo aqui à programação da Rádio Independente, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, gente. Eu fico muito lisonjeado aí da participação, porque embora eu não seja de Estrela, minha família, né, todos meus pais, minha mãe vieram de Estrela, então é bacana a gente poder conversar com a comunidade, né. É verdade, né, o que a gente estava conversando antes, né, quando tipo, eu tô hoje com 44 anos, que a gente estava comentando, e naquela minha época, ali, assim, se eu quisesse aprender a, sei lá, desenhar, contar histórias, fazer, enfim, conteúdos, inclusive jogos, né, era uma coisa que era impensável, né? Ninguém pensava em produzir games, isso foi no final dos anos 90, vamos dizer assim, né? E foi necessário que tivesse muita gente assim empreendedora para poder começar a tentar produzir aos trancos e barrancos. Uma grande dificuldade que tinha, isso foi no início dos anos 2000, é que tinha pessoas realmente querendo fazer produção de jogos, mas não tinha profissional para contratar. Não tinha gente para poder conseguir ter apoio, ter gente que tivesse esse know-how de como fazer. A partir daí, a gente percebe aqui que começa a ter uma mudança, que as empresas começam a demandar, elas começam a surgir, elas começam a contratar profissionais de áreas diversas, que não são pessoas formadas em games, por exemplo, são formadas em outras áreas, né? E elas começam a prosperar e começa a fortalecer o mercado. Com isso, as universidades começam a lançar começam a lançar cursos universitários de graduação para essa área. Quando começou a ter essa formação, o que acontece? Vários alunos que se formaram nas primeiras turmas dos cursos, eles começaram a abrir suas empresas. E o mercado começou a crescer. Mais gente começou a produzir, mais gente começou a trabalhar na área. E aí a gente teve o que a gente vem vendo hoje em dia, né? Tipo, cada vez mais o consumo digital aumentando, né? A gente viu isso na pandemia, aumentar drasticamente o consumo digital por produtos e serviços. E essas empresas também cresceram, numa escalada enorme, né? Então, tipo, hoje é um mercado muito interessante para se trabalhar. Eu estava falando hoje aqui na entrevista, na palestra aqui com a gurizada, que tipo, hoje existe uma perspectiva real de mercado. A gente tem ex-alunos que trabalham tanto no mercado no Rio Grande do Sul, no Brasil afora e exterior. E alunos que foram alunos nossos, que hoje eles estão, tipo assim, tem uma aluna chamada Bianca, ela mora em Osório e ela trabalha para uma empresa norte-americana que faz jogos grandiosos, assim, e ela faz arte, desenho de personagens para eles. Então, tipo, hoje a percepção do mercado para essa área, o crescimento e a tendência para o futuro é só de crescimento. Ed, eu acho muito importante a gente poder falar um pouco mais a respeito desse mercado. Esses jovens que estão aqui, muitos deles jogam videogame, jogam jogos no celular, no computador, no próprio console. E chama muito atenção porque teve uma notícia, já é do ano passado, que se a gente pegar e somar toda a receita da música e do cinema, não alcança a receita que os games estão resultando, para se ter ideia do tamanho que é essa indústria dos games. E a expectativa que se tem é que ultrapasse os 200 bilhões de dólares até 2023, segundo uma matéria da Forbes. Como que está esse mercado? Esses jovens que eles gostam de jogar videogame, eles podem enxergar isso como uma profissão para o futuro? Que nem eu estava comentando antes, acho que uma coisa interessante da gente notar, né?
Hoje a gente tem gerações diferentes. Né? Quando eu cresci, a minha geração, aos 44 anos, eu faço parte da primeira geração que cresceu com isso. Né? Eu tive um Atari aos 5 anos de idade. Né? Foi o primeiro contato com o console, com o videogame. E para muitas pessoas, o videogame ele é a porta de entrada para a área da informática, para a área da computação. Pessoas que não têm acesso a comprar um computador, mas têm hoje um smartphone. Né? Então, eu com 5 anos de idade nem sabia o que era um computador. Não fazia a menor ideia, mas o videogame estava lá. Então, claro, para gerações mais antigas, anteriores à minha, existe uma dificuldade de entender isso. E esse movimento, ele foi indo aos poucos, né, essas gerações se acostumando com ter essa mídia. E hoje, gente, isso cresceu de tal forma, porque todo mundo tem celular, toda a gurizada tem celular. Então eles percebem o consumo de mídia muito diferente como era na nossa época. Eu sou da época de ir na videolocadora buscar VHS, né, para assistir um filme. Hoje a gente tem todo o conteúdo disponível na internet, né? E de certa forma, por que os games cresceram tanto? Porque eles são uma mídia interativa. A gente interage com esse conteúdo. A gente não é um mero espectador, né? Claro, cada mídia tem o seu valor, cada mídia tem a sua forma de se conectar com o público. O livro se conecta como? Com a leitura, com a imaginação, com a conexão, né, do conteúdo que está ali. Isso é uma forma. Quando a gente ouve a música, é de outra forma. Quando a gente vê um filme, é outra forma. E o game, como toda mídia nova, ela demora um tempo para ser percebida e entendida. Para nós, porque somos velhos. Mas para eles isso é uma coisa super natural. Então é óbvio que para eles pensam, cara, eu vou trabalhar com isso aqui algum dia, porque é tão grande a perspectiva do mercado, né, do que vem crescendo e da utilização das pessoas, né, que acho que uma coisa legal desse evento é abrir essa cabeça para a gurizada, tipo assim, olha, dá para fazer isso, né, porque a gente muitas vezes não tem essa orientação. Além dessa questão de mercado, né, de um possível trabalho futuro ou já neste momento, dependendo da idade, né, de quem acessa os jogos, como é que fica a questão da educação, né? Como é que a gente pode falar da importância dos jogos na educação e de que forma eles podem fazer parte dela e torná-la mais atrativa, né? Justamente para essa interatividade. Exatamente como tu comentou, né? Tipo, a interatividade, ela traz uma nova conexão com o conteúdo, né? Eu vou dar um exemplo assim, talvez, eu sei que, tipo assim, eu não sou tão velho assim, vamos dizer assim, né? Sim. E eu sei que os participantes aqui também têm mais ou menos a minha idade, está próximo mais ou menos disso. Então o que acontece? Olha o que é interessante. Eu sei falar inglês hoje fluentemente. Como é que eu aprendi inglês? Eu nunca fiz um curso de inglês. Eu aprendi jogando videogame. Por quê? Porque eu gostava de jogar jogo de RPG, por exemplo. Como né? é o seu jogo aqui? Como é o meu jogo? Curiosamente, meu jogo é um jogo de RPG, porque, claro, eu venho dessa tendência. O que é um RPG, rapidamente? O RPG é um jogo de representação de personagens, em que o foco, tem muito foco na história. Os personagens, o contexto, o enredo, né? Então, como tu tinha que ler muito, tu tinha que acompanhar muito... Para poder entender o jogo. Para poder entender o jogo, e o jogo naquela época era tudo em inglês, não existia tradução, né? Então, sei lá, eu com 11 anos, 12 anos, 13 anos, eu me forçava a tentar entender e aprender. Eu catei um dicionário e tentava ler, tentava descobrir as coisas, e eu ia aprendendo. A gente tem aula de inglês na escola, tem alguma coisa assim, mas tipo curso, eu não tive. Foi aprendendo com isso. Então, e o fato, eu acho que se eu tivesse tentado aprender inglês de uma forma tradicional, pelo menos teria sido mais sofrido, vamos dizer assim, né? Pela forma tradicional como ela é. Os jogos hoje na educação, eles são um recurso bem interessante, que vem crescendo muito, porque tu pode, de novo, ensinar para um aluno um conhecimento em que ele interage com ele, a imersão é maior dentro do conteúdo. Quantos games estão no mercado hoje que te ensina história, por exemplo? Né? Tem um jogo chamado Assassin's Creed, né? Assassin's Creed, cada jogo dele, cada versão do jogo é em algum momento da história. Egito Antigo, sabe? Tu vai ter Roma, tu vai ter toda uma parte histórica de conteúdo que tu consegue interagir e consegue, sabe, vivenciar uma experiência muito diferente. E muitas empresas hoje, elas são especializadas em criar jogos para a educação, são voltadas para esta área, né? E
é um mercado bem interessante assim, nesse sentido. O meu jogo preferido, que se chama God of War, fala sobre mitologia grega, que eu jogo desde criança, desde os primeiros, e agora foi lançado o número 5, mas também nos primeiros trata justamente da mitologia grega e também é muito interessante, que é algo que conecta com as pessoas e que também eu tenho essa trajetória também com o videogame. Com certeza, né? Acho que todo mundo tem os seus jogos favoritos que foi tendo durante a sua vivência, né? E a gente acaba colocando um pouco nos nossos próprios games, né? Fala um pouco mais do teu jogo então, do teu game, onde ele está disponível, onde é que as pessoas podem jogar, se tu tem ideia, quanto tempo que levou para criar, esses bastidores, quanto tempo já está no mercado e se tem ideia de quantas pessoas já jogaram. Ele é um jogo que ele foi construído como uma... A gente tinha produzido um outro jogo anteriormente, que era como uma primeira proposta para o que seria esse aqui, né? E ele foi lançado só no Brasil, é um jogo chamado Tormenta. E depois eu literalmente peguei ex-alunos meus, né, que eram do curso, e coloquei eles para trabalhar junto comigo. No início foi financiamento próprio, para a gente poder fazer a coisa acontecer. E aí ele foi crescendo, o jogo foi crescendo. E aí ele levou 4 anos para ficar pronto. E eu busquei o financiamento, um investimento estrangeiro. Uma empresa estrangeira, que é da República Tcheca, que é especialista em jogos, foi que investiu de verdade no projeto. A gente costuma produzir demos, tipo versões de demonstração do game, né, que mostra o potencial, mas não é o jogo completo. E aí a gente leva para uma empresa dessas, que é como investidores, e aí a gente banca a produção final. O jogo levou 4 anos para ser feito, desde a ideia inicial até o lançamento. Ele envolveu 58 pessoas, né, entre programadores, animadores, o pessoal que trabalhava com áudio, o pessoal que trabalhava com arte, né, o pessoal que trabalhava com design do game, que é uma área que chama Game Design, né? Entendeu? Chegou a 58 pessoas e ele hoje ele foi lançado em janeiro e ele está disponível em todas as plataformas, PlayStation, Xbox, Nintendo, PC, Mac, Linux. Vocês conseguem encontrar em todas as plataformas de games, ele está disponível, né? E hoje, mais ou menos, a gente tem uma média, assim, um cálculo que a gente tem mais ou menos umas 15 mil pessoas que estão jogando o jogo e jogam o jogo ativamente no mundo inteiro, né? E ele saiu em versão física também, só que essa versão física é disponível apenas para a Europa e Ásia, né? A Américas acabou não vindo para cá ainda, né? Qual o custo para fazer um jogo desse? O custo total é um custo considerável, porque ele é um jogo que ele dura 12 horas, né? Ele chegou, o investimento, ele chegou a mais de 1 milhão, para poder ver. Então, tipo, para tu ver que é um mercado, né? Tipo, a gente levou 4 anos fazendo para custar 1 milhão, mas a gente teve muitas pessoas trabalhando, o envolvimento bem considerável. O que você prevê para o futuro? Qual que são as novas tendências? O que você imagina em relação às novas tecnologias que aparecem para o futuro dos games, cada vez mais imersivos? O que você projeta que vem por aí a partir de então? É meio difícil projetar o futuro dos games porque ele muda constantemente. E todas as vezes que eu vi alguém dizer que vai dizer o que vai ser o futuro, eles erraram, né? O que dá para dizer com certeza? Cada vez mais as ferramentas para fazer jogos, hoje elas são gratuitas. Você não precisa pagar para poder ter acesso a isso. Então, as pessoas estão cada vez mais fazendo um download desses softwares, aprendendo esses softwares por conta, não estão nem necessariamente muitas vezes num curso, alguma coisa. Claro, o curso serve para te orientar, para tu aprender a fazer o processo. Mas as pessoas já estão aprendendo as ferramentas por conta. Então, e tem ferramentas como Unreal Engine, é uma ferramenta de criação de jogos super sofisticada, e que qualquer pessoa em casa consegue já produzir cenários, consegue produzir jogos simples, é claro, mas já consegue aprender. Então eu percebo que o futuro vai ser muitas pessoas produzindo em casa, nas suas casas, com equipes pequenas e lançando no mercado. Essa é uma grande tendência que vem acontecendo. Metaverso vai entrar nesse cenário dos games? O metaverso, né? O metaverso, vem cada vez mais crescendo, também uma tendência. Porque tem alguns games Roblox que já interagem nesse mesmo formato. Eles são um metaverso, de certa forma, né? Um universo, vamos dizer, que tu vai ter toda uma vivência dentro daquele ambiente, né? O ensino, cada vez mais tem se visto que muitas plataformas de ensino vão migrar para esse metaverso, né? E isso muito de acordo com o quê? A inclusão digital. Inclusão digital que a gente vai vendo em alguns países é diferente, algumas é mais avançada, outras menos avançada, alguns estados é menos avançado, mais avançado,
Mas isso também é uma tendência que vem crescendo muito, né? Esse ambiente na qual, de novo, esses alunos já estão acostumados, né? Para eles poderem entrar e ali virar um ambiente de ensino é um passo, assim, é muito rápido, né? Eu tenho uma pergunta mais geral, assim. Qualquer pessoa pode jogar, qualquer idade, eu diria, né? É para todas as idades, os jogos são para todas as idades, Todas desde que a as pessoa idades. queira e tenha acesso a isso, né? Todas as idades. Também é claro deixar... A gente sabe preciso que mais deixar são os claro, jovens e crianças, mas... É que muitas para vezes a gente todas as pensa que, tipo assim, é uma visão do passado. Pensar assim, jogo é coisa de criança ou coisa de adolescente. Né? Como eu disse, a minha geração cresceu consumindo jogos. Então, hoje, a minha geração tem uma demanda por um tipo de jogo, que não é um jogo para criança. Assim como a gente vê filme, tem classificação indicativa. Tem filmes para adultos e para adolescentes e para crianças. Jogos é a mesma coisa. Né? Então, isso é muito bem sinalizado, é muito bem colocado. Tanto na caixinha do meu jogo está dizendo, né? Tipo, classificação 12 anos. Classificação 12 anos. Né? Então, acima de 12 está tranquilo. É um jogo que ele não tem violência, ele não tem nada demais, mas o conteúdo, a gente fala conteúdos sérios, né? Que às vezes... Né, não é pra talvez criança, o mais adequado. Para menor dessa idade já não, talvez ficaria mais complicado. Né? Exato. Então, tipo assim, hoje é bem diversificado isso e não tem como lançar um jogo hoje sem ter essa classificação. Não é permitido. Né? Por esse controle. É tratado como um filme, como um livro, como qualquer conteúdo em si, né? Ed, muito obrigado pela tua presença aqui, pela participação. Um papo um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado, mas é legal. É uma área que está crescendo muito e sucesso aí. Novos jogos e novos projetos. Muito obrigado pelo convite, bom dia para vocês aí e um abração. Ed Miller, ele que é